o fator humano ele é muito importante, né? Primeiro é concordar, todo mundo entrar numa convenção de que a regra é a mesma para aquele indicador, né? Geralmente, vendas para a equipe de vendas é uma coisa, vendas para marketing é outra, vendas para contabilidade é outra, vendas para controladoria é outra. Então, assim, coisas simples podem se tornar complicadas. Quando você não tem uma pergunta, quando você não tem uma clareza de onde você quer chegar, fatalmente a gente tem perda de energia, a gente tem perda de esforços e, consequentemente, o resultado que se espera não se alcança. Principalmente quando você fala em poxa, a gente buscou esses dados para poder ter inteligência e, consequentemente, crescer a empresa, melhorar a experiência do cliente. Mas a primeira pergunta é sempre para quê? Por quê? E aí sim, a partir daí, onde estão os dados? Que dados eu vou utilizar? Como é que eu vou organizar? Como é que eu vou disponibilizar? Bem-vindos! Esse é o Down of Data, o seu programa de inteligência de dados. Eu sou o Sérgio Gaiotto. E eu sou o João Critz. E hoje nós vamos falar sobre indicadores e KPIs. Muito bom! Então vamos falar de indicadores e KPIs, ou KPIs, Key Performance Indicator. Indicadores servem para indicar algo, para que você chegue a uma conclusão, ou pelo menos te permitir entender um processo, entender o comportamento. Aliás, comportamento é sempre um ponto que a gente vai tratar com bastante profundidade no mundo dos dados. A gente sempre tenta entender comportamento e interesse, justamente para você entender aquilo que é necessário para atender a um cliente, a um prospect, a uma pessoa, e também um interesse, para que você possa estar muito próximo daquilo que faça sentido e gere a vontade de obter ou comprar ou estar com você enquanto uma relação cliente-fornecedor, ou parceiro, ou qualquer tipo de situação onde você possa poder mensurar e gerar um resultado. Mas e aí, Critz, o que você traz para a gente sobre indicadores e KPIs? Quando eu fico pensando nessa palavra indicador, né, o que significa indicador? Indicador é aquilo que indica algo, né? Mostra alguma coisa assim, né? Acho que uns sinônimos legais da gente falar do que é indicador é tipo sintomas, indícios, né? São coisas que a gente percebe através dos indicadores, né? Então, trazendo aqui saindo do português, da linguística e vindo para Data Analytics, né? O indicador ele é composto de alguma informação, uma métrica, uma dimensão, geralmente, né? Combinadas ali, e vão falar uma mudança de contexto, por exemplo, né? Algo está num contexto que mudou para outro, né? Indicando algo, né? Indiciando algo, né? Um sintoma de alguma coisa que está acontecendo, né? Então, dá um exemplo. A gente tem uma métrica de quantidade de vendas, né? Diária aqui dos produtos da nossa empresa, né? Eu posso criar um indicador de desvio, né? Diário, né? Em percentual, como quantos por cento, né, um dia está melhor do que o outro, ou que a quarta-feira desta semana está melhor do que a quarta-feira da semana passada, né? Então, aí se torna um indicador, né? Se torna algo que a gente pode perceber, né? Constatar uma mudança de contexto, uma mudança de comportamento, né? Daquele número, né? E aí, a partir disso, né, o indicador, depois a gente vai falar, né, dos KPIs, né? O que acontece, né, quando a pessoa percebe, né, um sintoma, um indício de algo, né, o que tem que acontecer, né, depois, né? Geralmente a gente alia, né, os indicadores, principalmente os KPIs, né, a uma ação atrelada, né, àquela mudança de contexto, né? Então, eu acho que é isso, Gaiotto. Eu acho que o indicador, ele nem você vai no médico lá, né? Você bota lá a chapa lá, eu ando de skate, né? Eu vou lá, ele coloca a chapa lá naquele quadro branco lá e fala que eu tenho um monte de coisa nos meus ossos. Aí eu não enxergo nada, mas aquela pessoa, ela tem a técnica de enxergar algo e ver um sintoma de alguma coisa e já me alerta, me dá um tratamento, né? Então, acho que é bem por aí, assim. O indicador, ele serve pra gente ter diagnóstico de algo. Então, o indicador, ele é a junção da dimensão com a métrica dentro de um contexto.
Então não adianta você É ter isso. lá, talvez você colocou agora o número, né? Eu tenho meu raio-x e nesse raio-x indica que eu tenho uma porção de fraturas ou trincas. Tá, mas 50 fraturas aonde? 50 fraturas no fêmur. Tá, e o que isso indica? Isso indica que você precisa tomar cuidado ao andar com seu skate. Faz todo sentido. Então você precisa ter métrica, dimensão e contexto. É interessante quando você olha para o mundo dos negócios. Eu tenho, por exemplo, um crescimento orgânico, que é uma forma de você avaliar. E crescimento orgânico é um contexto. Quando a empresa, dentro do seu nicho de negócio, ela efetivamente está seguindo todo o seu crescimento daquilo que foi planejado para uma venda nova, né? Que é o crescimento orgânico em si, daquilo que, dada a força de vendas atual, dado o produto que eu tenho para vender e dado a abertura que eu tenho de mercado, você pode ter um crescimento orgânico. O que é o indicador aqui? A quantidade de vendas por produto, muitas vezes até por uma regional ou por um grupo de vendedores, ou por um canal também, seja pela web, seja por um WhatsApp ou um canal de comunicação onde você tenha um contato com o cliente potencial. Então, o indicador ele sempre é composto por dimensão, métrica, e ele te traz uma informação para avaliação e tomada de decisão. E tomada de decisão, necessariamente, pode ser qualquer ato, né? É uma ação, efetivamente, onde você vai buscar melhorar, onde você vai buscar trazer aquele número para o seu objetivo. Então, vale colocar aqui também, já dando uma pequena palhinha do que é o KPI, que o indicador, quando ele está alinhado ou está aliado a uma meta, você tem um KPI. Então, se você tem métricas e dimensões dentro de um contexto, você tem um indicador. Quando você coloca o indicador dentro de outro contexto, que são as metas, e aí você pode ter limítrofes, onde você observa aquilo que é aceitável como piso, aquilo que é desejado como teto, ou até mesmo a superação, e aí isso já é um indicador de performance, que é o KPI. Então é interessante colocar que essas duas técnicas, duas formas de olhar um resultado, traz a possibilidade de avaliar se nós estamos tendo continuidade dentro daquilo que é um objetivo, que foi destacado dentro da companhia, e foi gerado um compromisso, inclusive, e a partir deste número, deste indicador de performance, chave que você decidiu ter, você consegue entender se é necessário criar planos de ação. Então, de novo, o mundo dos dados, além de você entender comportamento e interesse, você também avalia a performance. E a performance, ela precisa estar no contexto de um objetivo. E você pode ter objetivo mínimo, um objetivo máximo, e até mesmo entender se você consegue superar esse objetivo máximo. Então, indicador, ele se torna mais importante ainda quando você consegue definir o seu KPI, o seu indicador-chave de performance. Tem muito valor em qualquer companhia, em qualquer situação. Seja numa empresa de retail, de varejo, que você quer entender as vendas, dado a condição de mercado, dado a Black Friday. Aliás, é interessante colocar que as metas, elas podem ser alteradas sazonalmente. Então, Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, meu aniversário do Cris. Depende do contexto, depende da perspectiva, você pode ter uma alteração, seja pelo incremento ou decremento. Isso tudo muito ligado à necessidade de negócio. Então, eu gostaria de colocar isso. E o indicador, ele é dimensão e métrica dentro de um contexto, e o KPI é um indicador dentro do atingimento de um objetivo pré-estabelecido. Super interessante. E também é importante colocar aqui, o que já falamos, inclusive, no vídeo anterior, eles podem ser qualitativos e quantitativos. Daqui a pouco eu falo mais. Traz pra gente aqui, Cris, alguns exemplos de KPIs do mundo de negócio que você vive. Então, eu acho que é uma coisa que é legal a gente falar dos indicadores, né, dos KPIs, o quanto que trazem inteligência para nós, né? Quando a gente fala de business intelligence, né, a gente fala de inteligência de negócio, são através dos indicadores que a gente consegue amplificar a nossa capacidade de tomada de decisão. Toda empresa tem seus objetivos, seu orçamento anual, né? Tem metas, enfim. Então, essas coisas ajudam as pessoas a guiar, né? Desde da sua atuação individual e a atuação em grupo de um departamento ou de uma área, de uma diretoria, para que o objetivo seja alcançado, né? Então, os indicadores, eles ajudam a gente a tomar
essas decisões de mudança de direção ou de aceleração dentro de uma ação que está dando super certo, né? Então, os indicadores nos dão suporte para isso. Eu gosto de falar, Gaioto, que tem 2 tipos de indicador. O indicador de leading e o indicador de lagging, né? São duas características de indicadores que a gente tem no nosso dia a dia, né? Primeiro eu vou falar do indicador de lagging, né? O indicador de lagging é basicamente um indicador que fala do passado, do que aconteceu, né? Então, assim, ele é um indicador que mostra o resultado de um processo de vendas, por exemplo. Ele mostra o histórico de acessos no meu site, por exemplo, né? Então, ele mostra tudo o que está acontecendo dentro dos sistemas da empresa que eu trabalho ou da minha empresa, né? Então, os indicadores de lagging, eles servem para a gente mensurar os resultados. Então, quando eu vou mensurar os resultados da empresa, eu estou olhando sempre para o passado. Então, eles são muito mais difíceis, né? Quando a gente fala assim, nem você falou, né? Eu tenho que fazer um plano de ação porque meu indicador está ruim e tal. Esses indicadores de lagging, geralmente, são os mais difíceis da gente mexer o ponteiro, né? Como a gente fala no dia a dia, né? Porque eles dependem de muitas variáveis, muitas ações para que ele seja impactado. Por outro lado, a gente tem os indicadores de leading, né? Então, esses indicadores, geralmente, são os indicadores que estão ali para a gente olhar para frente, olhar o futuro, né? O que a gente fala muito de forecast, o que a gente fala muito de previsão, né? Então, são indicadores que são muito mais sensíveis à nossa ação no dia a dia, né? Porque quando a gente está nesse cenário de olhar para o futuro, qualquer coisa que acontece já muda o nosso plano. Então, que nem você falou, de metas. Eu tenho uma meta de vendas da minha equipe diária aqui de fazer vendas. E aí, no dia chove, por exemplo. Então, eu sou um vendedor que vai para a rua vender, né? A minha equipe vende na rua. Então, eu tenho que tomar uma ação rapidamente, né? Para que eu vá redirecionar a minha força de vendas para que ela atinja o objetivo, né? Então, assim, se eu tenho um indicador que fala de percentual de aumento de vendas, né? De acordo com o dia da semana do mês, por exemplo, hoje é o dia, vamos supor que hoje seja a primeira semana do mês, onde geralmente as pessoas recebem o salário. Então, pessoas compram mais nessa semana aqui do meu produto. Então, quando eu estou nessa situação, eu vou ter que eu sou obrigado a mudar de direção, né? Então, o indicador ele vai falar, eu tenho eu sigo aqui a previsão do tempo. Eu tenho que mudar aqui a minha força de vendas para que eu atinja o meu objetivo, que já está pré-estabelecido, né? No nosso forecast, né? Na nossa previsão de vendas que a gente tem, né? Dentro do nosso departamento, né? Então, eu acho que essas duas categorias de indicadores, elas sempre caminham juntas, né? Então, quando a gente faz uma coisa que é bem saudável fazer, é que a gente cria hierarquias para os indicadores, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo industrial aqui, sabe? Eu tenho que calcular o custo de manutenção por cada unidade que eu produzo dentro da minha fábrica, de parafuso, por exemplo, né? Então, eu vou ter um indicador secundário, esse é o meu indicador primário lá, né? O custo unitário de manutenção por unidade unidade de parafuso que eu produzo, né? Então, eu vou ter indicadores secundários aí embaixo dessa árvore, vamos dizer assim, que vão constatar e vão me guiar, né, de forma... O leading, né, é um guia, né, para eu mudar percursos, por exemplo, de manutenção, né? Então, eu vou ter um outro indicador secundário que vai falar a confiabilidade da minha máquina, né, o quanto ela está confiável e produzindo hoje. E eu tenho um indicador de leading que vai falar assim, o quanto que eu posso trabalhar a mais do tempo daquela máquina, tipo overtime, né, que a gente chama. Então, são dois indicadores que caminham juntos, que vão mexer o ponteirinho lá do nosso custo de manutenção por unidade produzida, né? Então, é muito importante a gente pensar nessas duas modalidades de indicadores, porque elas são complementares. E eu costumo dizer assim, Gaioto, o número perfeito que a gente olha, né, num dashboard, num relatório, um gráfico perfeito, é sempre que fala do passado, presente e futuro. Então, sempre que a gente for querer dar esse contexto, com certeza teremos indicadores de leading e lag combinados ali. Então, vamos lá.
a gente pode dizer que existem tipos de indicadores, certo? Sim. Nesse contexto, talvez valha a pena colocar um primeiro indicador, que é o indicador de desempenho. Por exemplo, desempenho de uma organização ou de um processo em relação a um objetivo específico. Por exemplo, a gente acabou de falar alguns aqui: taxa de conversão, tempo de resposta, lucratividade, produtividade, que você acabou de colocar. A gente pode chamar esse indicador de desempenho? Indicador de desempenho. Inclusive, um indicador de desempenho, avaliação de pessoas também é um indicador de desempenho. Tem um segundo indicador que a gente pode chamar de indicador de eficiência. O que ele olha? Operação, processo, entendeu? Quando você fala de recursos utilizados. E nesse caso, que tipo de exemplo que a gente pode dar? Taxa de conversão também é um indicador de eficiência, mas muito ligado por um custo de unidade produzida, quanto que você investe para viabilizar aquele tipo de resultado. Por exemplo, consumo de energia elétrica. Esse é um bom indicador de eficiência. Quanto mais eficiente, menor o custo, buscando eficiência em custo. Um terceiro que a gente pode falar também, indicador de eficácia. O que é eficácia média? Um processo ou um projeto em relação ao seu objetivo. Isso é interessante também de colocar. Exemplos: taxa de sucesso de projeto. Isso é um indicador de eficácia. E é difícil de medir. Porque o que mede uma eficácia de um projeto? A sua entrega? O seu resultado? De fato, é uma eficácia que você quer medir. É um tipo de indicador. Taxa de satisfação do cliente. Outro exemplo muito bom. Algo que a gente tem um cuidado especial todos os dias para poder melhorar, entender como é que você traz a satisfação. Satisfação é um sentimento humano. E é difícil, é até legal fazer um rápido parênteses aqui, porque taxa de satisfação, ele é um indicador qualitativo. Mas como é que você mede algo qualitativo? Você classifica o indicador como qualitativo quando as suas informações iniciais, a primeira entrada da informação, o primeiro input, ele é mais ligado à questão de percepções. Satisfação é percepção. Por mais que você queira, é muito difícil você medir a satisfação do gaioto do Critz e garantir que tenha exatamente o mesmo conceito, a mesma forma de medir, embora você tenha criado um contexto muito claro. Então é um indicador qualitativo, é legal colocar isso. Indicadores de produtividade, que mede a capacidade da organização ou do processo de produzir resultados em relação a recursos utilizados, por exemplo, vendas por funcionário, volume de produção, número de entregas realizadas. Quem usa muito isso? E-commerce. Número de entregas realizadas, ele não deixa de ser um indicador de produtividade. Indicadores financeiros, super importantes também, que mede basicamente a saúde financeira da organização, independente de qual seja o setor que ela esteja. Primeiro, segundo, terceiro setor, né? Privado, público ou ONGs. Você tem que ter indicadores financeiros. E um que me remete aqui, que eu vou colocar como último nesse momento, só que não menos importante, indicador de sustentabilidade. Olha o ESG aí. O indicador de sustentabilidade, o que ele te traz? Clareza sobre emissão de gases de efeito estufa, a própria sustentabilidade da companhia, o quanto que ela se contribui para o mercado quanto a isso, eficiência energética, impactar de forma relevante a comunidade, as pessoas. Então, esses tipos de indicadores que eu trouxe para vocês, ele nos permite organizar as ideias e, mais do que isso, quando você elabora um agrupamento de indicadores, você começa a pensar nessa perspectiva que te permite pensar em métricas, que te permite pensar em dimensões. E aí, Critz, divide com a gente um pouquinho. Como é que você constrói um indicador? Isso é legal, né? Eu acho que o indicador... A gente tem muitas coisas hoje de mercado, né? Indicadores, pacotes básicos, vamos dizer assim, de indicadores que as próprias empresas vêm aplicando, né, já faz um tempo.
né? E aí outras empresas replicam, né, esses indicadores para começar, vamos dizer assim, né? É muito legal, assim, tipo, como construir o indicador? Acho que o indicador, ele é construído através dos processos internos de uma empresa, né? Isso quer dizer que nenhuma empresa vai ser igual a outra, né? É muito legal isso, porque eu vejo muito, por exemplo, pessoas tendendo a usar frameworks para criar seus indicadores, né? Vou dar um exemplo aqui, tem um framework do Google que chama HEART, né? Como medir a felicidade, né, de uma pessoa, a satisfação, né, do produto, né? Então, naquela empresa pode funcionar isso, né? Um método de medir, né? Porém, se eu for aplicar na minha empresa, com certeza eu não vou ter os mesmos processos, os mesmos sistemas, né? Então não vai funcionar igual, né? Então acho que o primeiro passo de se construir um indicador é entender os processos, entender os sistemas, como eles funcionam, que documentos eles geram, que informação eles geram, como é gerada essa informação. O segundo passo é entender as pessoas que trabalham nesse processo. Como que a gente, como você falou, eficácia, eficiência, performance, como que essas pessoas entendem essas verticais de análise dentro dos processos que elas trabalham, né? Aí já tem uma visão operacional de como as coisas funcionam. Um passo adiante é entender qual é o objetivo da empresa estratégica, está ligado a esses processos, né? Entender qual a liderança responsável desse processo, como ela se comunica com os líderes dela e com os liderados, né? Como que aquela área usa a informação para identificar os sintomas, os indícios de que aquele processo está acontecendo de uma forma saudável, rentável, né, ou está economizando, né, como deveria economizar, enfim, cada processo tem o seu objetivo, né? Então, aí fecha-se o ciclo, né? Como que a liderança se comunica com a alta liderança da empresa para constatar que aquele processo, aquela parte da jornada de um cliente está funcionando da forma correta, da forma como foi planejada. Como tem um indicador de leading lá, que é o planejamento, a cenourinha, o North Star, tem um monte de coisa que a gente fala por aí, né? Tem lá, né, a nossa meta, né, nosso objetivo. A gente tem que se comunicar, né, com as outras pessoas, outras áreas da empresa, para saber, né, o quanto que aquilo está bom ou não, né? E é interessante que os indicadores sempre, nem sempre, né, algumas vezes são impactados por outros processos, que não é o meu, por exemplo. Então, por exemplo, se eu sou líder de um processo e você também, Gaioto, talvez o seu processo impacte o meu, no resultado do meu processo, né? E aí entram, né, as coisas de inteligência mesmo, empresarial, onde a gente tem que traçar a estratégia, né, da empresa em conjunto, né? Então, os indicadores, eles, principalmente os KPIs, né, os indicadores-chave, né, que a gente chama, principalmente esses indicadores, eles tendem a ser multifuncionais dentro das empresas, multidepartamentais, sei lá, né? Que muitas pessoas vão trabalhar juntas para que aquele número alcance, né, o objetivo desejável ou ultrapasse, né? Às vezes a gente sempre quer que ultrapasse, né? Então, acho que isso é muito legal, essa abordagem assim, de como construir. Eu acho que começa do começo, né? Entender exatamente como funcionam o sistema, mesmo que ele seja manual. Se uma pessoa preenche um papel e passa para outra pessoa que continua e vai, eu acho que o processo ele precisa ser entendido, né, para entender, de novo, né, os documentos que são gerados, as informações que são geradas, como que aquilo ali funciona de forma operacional e depois como que, né, a comunicação com a liderança ela é feita para falar se o indicador ele tá bom ou se está ruim. A gente tem alguns passos para criar um indicador, certo? O primeiro passo Sim. É definir claramente o objetivo do indicador. O que a gente quer medir? Primeira coisa. Não é o primeiro passo?
Ou seja, se você quer medir algo para alcançar um objetivo, o primeiro passo é exatamente isso. Defina claramente o objetivo de um indicador. O que ele precisa te trazer de informação. E esse tipo de informação vai te ajudar a tomar uma decisão, montar um plano de ação. Qualquer que seja o resultado, você efetivamente teve a chance de ter uma ação em cima disso. O segundo ponto, que se você concorda também, escolher uma medida relevante. Por exemplo, não adianta você ter um indicador de quantos vendedores estão na rua às segundas-feiras. Isso não quer dizer muita coisa. Agora, se você tiver um indicador quantas vendas foram feitas na segunda-feira e tem uma meta, isso traz uma relevância. Então, saber claramente a medida relevante que você vai usar traz um sucesso para o indicador. E agora o terceiro passo, é engraçado falar dele, porque nós estamos falando de dados, os tipos de dados, as formas de dados, como os aplicá-los. Né? A nossa ideia é levar esse conhecimento, a nossa experiência, para a galera que está querendo aprender um pouquinho mais. E é natural que a gente sempre fale de tecnologia, né? E vejam que só no terceiro passo você começa a pensar nas fontes de dados. Você começa a falar em o que eu tenho que trazer para poder elaborar esse indicador, para poder alimentar esse KPI, para poder viabilizar a geração e, consequentemente, o acompanhamento. É muito interessante considerar que no passado recente, quando veio o movimento Big Data, qual que era o cerne da questão? Tragam tudo para esse Data Lake, e esse Data Lake, com tudo dentro dele, poderemos fazer o que quisermos. Mas este é o ponto. Que pergunta você respondia aí? Nada. Quando você não tem uma pergunta, quando você não tem uma clareza de onde você quer chegar, fatalmente a gente tem perda de energia, a gente tem perda de esforços e, consequentemente, o resultado que se espera não se alcança. Principalmente quando você fala em, poxa, a gente buscou esses dados para poder ter inteligência e, consequentemente, crescer a empresa, melhorar a experiência do cliente. Mas a primeira pergunta é sempre para quê? Por quê? E aí sim, a partir daí, onde estão os dados? Que dados eu vou utilizar? Como é que eu vou organizar? Como é que eu vou disponibilizar? Então percebam que a tecnologia é sempre meio. É muito importante a gente ter consciência daquilo que se espera fazer. E a partir daí você escolher a melhor ferramenta. Será que na padaria, que fica aqui a 500 metros de casa, eu vou de Ferrari, eu vou de bicicleta, eu vou a pé? É um exemplo, obviamente, mas é uma forma de você tomar uma decisão conforme o objetivo que você tem. Ah, não, eu vou de carro porque eu vou na padaria comprar 5 bolos. Faz sentido. Não, eu vou comprar 3 pães. Poxa, eu vou de bicicleta ou vou a pé? Então, de acordo com o objetivo, aí sim, lhe permite desenhar um indicador muito bem aplicável. E vejam, o terceiro passo eu fui buscar os dados. E, bom, quarto passo, não tem como fugir, estabeleça uma linha de base. Estabeleça o que são os objetivos claros de limítrofes, né? Quais são as metas, o que é aceitável. Defina o que é vermelho, amarelo e verde e azul. Né? Hoje em dia se usa muito azul para superação, muita intenção, a daltonia, pensando em inclusão também. Então, muitas vezes você não precisa usar só cores, você pode usar imagens. Em próximos episódios a gente vai falar muito sobre isso, né, Cris? Como é que a gente usa bem essa questão de imagens e versus cores, que é legal. Obviamente, tem a sua metodologia, e o Cris deu uma aula agora de várias formas de você olhar uma metodologia como base, para você não se perder. E tão importante quanto gerar um indicador que tem um objetivo estratégico, ou melhor, que vai medir o objetivo estratégico, é comunicar. Se você tiver um indicador e você não consegue comunicar, e essa comunicação tem vários canais, vários caminhos. Pode ser por e-mail, pode ser por um chat que é oficial na sua companhia, pode ser pela própria ferramenta que disponibiliza, e tem várias no mercado. Felizmente, hoje, opções não faltam. Desde uma planilha eletrônica até uma ferramenta mega robusta. Isso depende da sua necessidade, do seu público-alvo, o quanto isso é acessível. Olha que interessante, se você comunica isso por um canal que não tem adesão,
Ninguém acessa, por exemplo, o e-mail, a intranet para olhar indicadores. Por exemplo. Então não é um bom canal. Ele pode se tornar um bom canal depois de uma campanha, caso seja um objetivo da companhia. Mas é super importante você entender quais são os canais que chegam nas pessoas para que elas possam fazer o uso. Pois bem, ter indicadores por si só não é o suficiente. Ter os dados não é suficiente. Ter um objetivo também não é suficiente. Você precisa ter a volta. Veio a necessidade, providenciamos em conjunto com a área de negócio, ou nós mesmos temos condições de providenciar, e aí você tem que entregar. E o mais interessante pós a comunicação, que é pouco falado, é velado, a gente erra. Falhas acontecem. E somente com o uso do indicador é que você consegue ajustar essas falhas. Seja uma falha de obtenção de informação, seja uma falha de tratamento da informação, seja uma falha até de definição da informação. Cris, quantas vezes você viu o mesmo indicador, teoricamente, está em áreas distintas, só que quando você olha a regra aplicada, eles são distintos? Eu acho que em todo lugar, todas as empresas devem ter isso. É um comportamento, acho que natural de sobrevivência das pessoas ao gerar informação de que elas precisam no dia a dia, né? E é muito, muito interessante, Garoto, porque você estava falando e eu estava pensando um pouco sobre um dos pilares que eu acho que são muito importantes numa cultura analítica, data-driven, que é a política dentro da empresa, né? E aí entra o fator humano, né? O fator humano ele é muito importante, né? Primeiro é concordar, todo mundo entrar numa convenção de que a regra é a mesma para aquele indicador, né? Geralmente, vendas para a equipe de vendas é uma coisa, vendas para marketing é outra, vendas para contabilidade é outra, vendas para controladoria é outra. Então, assim, coisas simples podem se tornar complicadas, né? Por conta dessa divergência de definição. Acho que esse é o primeiro passo, né? Que a gente tem que zelar, é que todo mundo use a mesma regra, né? E o segundo é que vai acontecer o que você acabou de falar, assim, coisas ruins vão acontecer, né? E o indicador vai ficar ruim, né? E ninguém quer mostrar um número ruim, né? Acho que é natural, é uma defesa, acho que do ser humano, assim. É um senso de sobrevivência, né? De Não tentar... acho que é Óbvio, não faz sentido, porque a sobrevivência é a sobrevivência da companhia também. Mas existe sim, muitas vezes isso, e cabe a todos os líderes, todos que fazem parte da companhia, tornar isso leve. Então, e isso é um comportamento que a gente, culturalmente, né, acho que a parte da cultura analítica é legal por conta disso, que as pessoas tomam consciência de que o indicador, ele é um remédio para algo que não está bom, né? Então, ele é uma oportunidade de melhoria para você fazer um plano de ação, né? Então, ao invés da pessoa tender a manipular a informação para ela ficar boa, ela vai fazer um plano de ação para que aquele indicador fique bom, das formas naturais, né? Não manipulando o número, não fazendo um viés, né? Através da manipulação de dados, né? Que é um comportamento que acontece, né? Quando a gente tem o ser humano por trás do dado, né? De forma manual ali, fazendo a informação, a gente vai correr esse risco, né? É uma coisa que ela é latente, né? E é da natureza, assim, né? Então, é muito importante a gente falar sobre ética, sobre transparência, sobre política, né? Então, essas coisas, elas influenciam e muito, né, na tomada de decisão de uma empresa, porque as pessoas têm que ter essa consciência. Pô, se o indicador está ruim, é porque eu preciso fazer uma correção, ou porque talvez eu cometi um erro mesmo, e aí esse erro eu preciso entender ele para não repetir o mesmo erro. Seus exemplos foram excelentes, adorei os pontos que você trouxe, e eu queria agradecer por mais esse programa. Obrigado pela sua paciência, pela sua benevolência, por essa vontade que a gente tem de acordar cedo. E fica uma pergunta: quem está assistindo aí, que tipo de indicador que a gente esqueceu de falar? Põe nos comentários. Cris, obrigado. Galera, um abração.